falar aqui sobre torque, mas antes vamos fazer uma breve introdução a vetor. Perfeito? Então, o que é vetor? É tudo aquilo que tem módulo, direção e sentido. O que é o módulo do meu vetor? É o tamanho dele. Vamos dizer que aqui eu tenho um 2U de tamanho. Entendeu? Eu posso ter um vetor aqui de tamanho igual a 2. O que é direção? Observe, se eu tenho esse vetor aqui, ele está apontado para a direita e esse aqui está apontado para a esquerda. Esses vetores eles têm a mesma direção, embora um esteja apontando para um lado, outra ponta esteja apontando para o outro. O que vai variar é o sentido deles, porque vetor tem módulo, direção e sentido. Enquanto o sentido desse vetor aqui é para a minha direita, o desse vetor aqui é para a minha esquerda, perfeito? Então temos aqui 12 vetores para a direita, ou seja, com o mesmo sentido. Então, se eu tenho um vetor A e quero somar com o meu vetor B, eu tenho um vetor que é aqui AB. E se eu quiser o meu vetor A menos o meu vetor B, eu tenho o meu vetor B aqui. Mas se eu quiser menos esse vetor B aqui, o que vai acontecer? A única coisa que vai mudar é que o meu vetor B ele vai mudar de sentido. Ele está com sentido para cá, ele vai para o sentido para lá. E eu vou ter exatamente esse vetor aqui. Ou seja, eles vão se somar. Esses vetores vão se somar. Então, na prática, vetores não se subtraem, vetores só se somam. Então, agora vamos falar sobre o nosso torque. Como é que eu posso calcular o torque? Eu posso calcular o meu torque como vetor, que é a minha força, que é o braço vetorial, o raio. E eu posso falar que o meu torque é a minha força, que é o meu braço, que é a força que causa o meu torque, vezes o meu R, que é o meu braço, perfeito? Vezes o seno do ângulo entre minha força e o meu braço. E meu vetor também, se for aplicar a segunda lei de Newton a ele é o meu momento de inércia vezes a minha aceleração angular. E o meu momento de inércia ele varia de cada objeto, perfeito? Eu tenho aqui o momento de inércia de um disco maciço. Eu tenho aqui de uma esfera maciça, que é 2/5 mr ao quadrado. M é a massa da minha esfera, R é o raio da minha esfera. E aqui, M é a massa do meu disco, R é o raio do meu disco. Esqueçam aqui, perfeito, que não é torque, não é polia não, aqui é um disco maciço. Então, aplicando isso a alguns casos, como o caso que temos aqui, vamos perceber uma coisa. Se eu tenho dois vetores, um vetor força e um vetor torque, e eu calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, eu vou ter um vetor, perfeito, perpendicular a ambos, que vai ser o meu torque, a força que vai causar, o meu torque é o que vai causar o meu giro, perfeito? Ou o meu movimento, que é a minha força vetorial, o meu braço. Então, eu aplicando isso, a questão dessa minha polia aqui, observe, eu tenho um vetor peso de 1 para baixo e um vetor T de 1 para cima. Eu estou considerando aqui que o meu peso de 1 é maior que o meu peso de 2. Perfeito? Então, o que irá acontecer aqui? A aceleração dessa minha polia estará para cá, para baixo. Então, vamos perceber aqui que esse meu peso de 1, ele é maior que minha tração de 1. Então, minha força resultante é quem? TP de 1 menos T de 1 é igual a massa desse bloco 1 vezes a aceleração. Se eu selecionando essa outra região aqui, como esse meu bloco ele está descendo, esse aqui está subindo. Então, eu sei que meu vetor T de 2 ele é maior que meu peso de 2. Então, logo, o que vai acontecer? Esse meu bloco aqui, ele vai estar subindo à medida que esse desce. Então, logo eu posso dizer que eu tenho um vetor T de 2 para cima e um vetor peso de 2 para baixo. Então, o que é meu vetor resultante? É um vetor para cá para cima, correto? Que vai ser o meu T de 2 menos o meu peso de 2, igual a massa de 2 vezes a minha
aceleração. Podemos aplicar isso a outro caso aqui, que temos aqui um sistema perfeito mecânico aqui, com uma polia, com 2 blocos presos a ela. Então, temos aqui um torque resultante, perfeito? Porém, não vamos estudar a questão do torque aqui. Vamos perceber somente uma coisa. Selecionando essa região aqui, eu sei o quê? Que o meu peso de 2 menos minha tração de 2 é minha força resultante. Por quê? Porque se minha aceleração ela está para cá, para vertical, na direção para baixo, perfeito? Então o que é que vai acontecer? Eu sei que meu peso de 2 ele é maior que minha tração. Então eu tenho o quê? Um vetor peso de 2 para baixo menos um vetor tração de 2 para cima. Igual a massa de 2 vezes a aceleração. A mesma coisa irá acontecer aqui. Eu tenho que minha tração de 1 que está para cá, meu vetor T de 1, ele é maior do que o meu vetor força de atrito. Por quê? Porque o meu bloco ele se desloca para cá, para a direita. Então, logo o meu T de 1 menos minha força de atrito é igual a minha massa desse bloco vezes aceleração. Isso aqui é minha força resultante. Temos aqui minha normal também, né? Que é igual ao meu P de Y. Perfeito? Aqui, nessa questão aqui, temos aqui um disco, perfeito? Maciço, ou vocês podem falar que é uma polia, ou que é uma bola, tanto faz, porque nós estamos calculando o momento de inércia aqui, que cada um objeto tem um momento de inércia específico. Decompondo nossas forças aqui, eu sei o quê? Eu sei que como o meu objeto estará descendo para cá, eu estou tendo uma aceleração para cá, perfeito? Então eu sei que meu peso de x menos minha força de atrito é minha força resultante nesse sentido aqui, perfeito? Temos aqui em outro sentido aqui, que eu tenho que meu vetor normal é igual ao meu vetor P de Y. E se esse meu objeto ele rodar ou girar, ou seja, tiver energia de rotação ou translação, isso irá interferir na minha questão. Porque se essa bola, vamos considerar aqui que é uma bola, ela gira, então eu vou ter a minha energia cinética vai ser o quê? De rotação, que é o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. Mas se ela só se desliza nessa ladeira aqui, então só tenho energia cinética, o quê? De translação, que é mv ao quadrado sobre 2, que a gente viu lá no ensino médio, perfeito? Então, observando aqui, eu tenho um vetor P de x aqui, menos um vetor força de atrito, perfeito? É igual a massa desse disco de aceleração. E o meu torque. Vamos perceber quem é o meu torque aqui. Eu tenho um torque aqui que é causado pelo quê? Pela minha força de atrito. Então, quem será meu torque aqui? Minha força de atrito vezes o meu braço, que vai ser o meu raio, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, como o seno do ângulo entre minha força e meu raio é 90 graus, então tenho que meu torque é minha força de atrito vezes o meu raio, que minha força de atrito que provoca o meu torque aqui nessa questão aqui. Então, pessoal, obrigado por assistir essa introdução aqui. Agora assistam as videoaulas que está a seguir. Se inscrevam no canal e ative o sino.